Ontem à noite, o NBS, o National Bureau, lá da China, divulgou os dados do PMI. Eu já construí o gráfico aqui para vocês, para comparar os dois PMIs. Esta linha amarela é o PMI de não manufatura. Então, é o PMI de serviços lá da China, tem coisas sobre serviço de construção, serviços em geral aqui, e ele recuou em relação ao mês passado. Então, estava em 50,4, foi o último dado, 50,5, e veio para 50,2, recuou. E o PMI de manufatura caiu para 49,4. É o mais baixo desde julho, desde fevereiro, desde o finalzinho de fevereiro. Por que que isto daqui é um problema? Porque eu já conversei com vocês em outros programas falando que a China ela tem uma série de desafios que ela tem que vencer para entregar o crescimento de 5% ao ano. Um dos desafios dela é causar inflação, porque a economia não vai crescer com deflação. E nós estamos vendo que o consumidor chinês não está comprando. O problema é que uma solução para isso, já que o mercado doméstico enfrenta uma crise de confiança e a população não está consumindo, seria através das exportações. Mas quando você olha o pedido de novas ordens para exportação e você olha o PMI agora, o Purchase Manager Index, né, o indicador de manufatura, você vê que ele está encolhendo, está no campo da contração ainda. Isso acaba preocupando o setor de exportação. E isso mostra que a China dificilmente conseguirá entregar os 5% de crescimento, porque tanto o consumo doméstico quanto o consumo internacional estão em baixa no país e estão caindo, eles não estão estáveis. Eles vêm a conta-gotas, mas eles vêm reduzindo. Então, conforme o tempo passa, a janela vai se encolhendo, mais volátil, mais forte deverá acontecer esse movimento. E isso não tem se mostrado verdadeiro. Quais são os pontos que acabam preocupando ainda? Primeiro, o peak season, que é a temporada de alta dos fretes internacionais, foi antecipado pelas companhias marítimas, porque muitas empresas compraram no meio do ano, compraram no finalzinho do primeiro semestre, então houve uma aceleração dessas compras. E como os Estados Unidos já anunciou que irá implantar uma série de tarifas contra produtos chineses, a Europa também, a zona do euro também irá implantar estas tarifas contra empresas chinesas, essas empresas aceleraram a exportação. Então, esta janela do peak season, que normalmente acontece, tem o pico mesmo, em setembro, ela foi antecipada. E essa antecipação vai reduzir o fluxo de exportação do segundo semestre em relação à expectativa. Isso pode ser um dos reflexos aqui no PMI. Então, a gente vê essa contração. Então, a China não deverá exportar aquilo que acreditava-se que poderia exportar. Então, o crescimento de 5%, olhando as exportações, começa a ficar mais difícil, a janela começa a ficar apertada. Uma saída de longo prazo, que eu conversei com vocês também em vídeo, é o fortalecimento do BRICS. É a China aumentando o poder do bloco ali, dos países, membros do BRICS. Ela aumenta essa relação, cooperação multilateral, fortalece o comércio dentro da região, está tentando colocar até a sua própria moeda, né, o câmbio direto, entre yuan e as moedas locais desses países, para fortalecer esse comércio e reduzir a dependência de Europa e Estados Unidos. Mas isso é uma política de longo prazo. Isso não vai acontecer este ano, depende de uma porrada de coisas para evoluir. Então, o comércio exterior da China está com uma luz amarela ligada. O mercado doméstico é a mesma coisa. Hoje saem os dados do Caixin à noite, né, que é um dado, vamos dizer assim, um pouco mais confiável do que o do NBS. Sai à noite e não deve vir muito diferente deste, pelo menos acredito eu. E por que a população não está consumindo? Por que há uma crise de confiança? Primeiro, a crise no setor imobiliário. Porra, velho, o barreiro aqui tá bom. O crise no setor imobiliário, todo mundo já sabe, então não é uma novidade.
a crise no setor, por que ele continua afetando tanto a economia chinesa ainda? A população já sabe, todo mundo já sabe que a população não vai comprar novos imóveis. O Paranauê não é esse. O Paranauê ele é um pouquinho mais aprofundado do que em relação a isso. O setor, a poupança do chinês, tradicionalmente, em torno de 70% dela está em imóveis. O Brasil já teve um cenário parecido com esse daqui. Se você olhar para dentro, às vezes, da sua própria casa, você que já tem filhos, por exemplo, e filhos igual eu tenho, na faixa de 17 anos até o Piá, como nós falamos aqui em Curitiba, o meu Piá fará 17 anos agora na próxima semana, no dia 8. É uma geração, 17, 18, 19, 20 anos, é uma geração agora que não quer ter imóvel próprio. Eles querem ter mobilidade, querem ter fluidez. Então, eles preferem alugar estes imóveis para poder ter essa liberdade de hoje morar num bairro, amanhã morar no outro, de repente mudar de cidade, de repente mudar de país. A geração dos meus avós, dos meus pais, que é a geração dos pais de vocês, provavelmente, quase todos tinham um imóvel. Existia o ditado que quem tem terra não erra. Então, essa geração passada, que eu nem sei como que tem, aquela geração X, Y, Z, lá, XPTO, eu acho que chamam-se Baby Boomers, essa geração, elas tinham a poupança delas também em imóveis. Então, o meu pai tem imóvel próprio, o seu pai tem imóvel próprio, meu avô tinha imóvel próprio, o seu avô tinha imóvel próprio. A nossa geração aqui, na faixa aqui de 28 anos, como eu tenho, não, brincadeira, na faixa de 40 anos, 50 anos, eu estou com 44, é uma geração que está vivendo esta transição. Eu, por exemplo, gosto de imóveis. Eu acho que quem compra terra não erra. Eu sou desta geração. Fazer uma poupança de imóveis. Ale, não tem liquidez. Vai comprar Bitcoin. Negativo, filhão. Os melhores trades que eu fiz na vida foi comprar imóveis que valorizaram bastante, o patrimônio acaba crescendo. Então, essa geração nossa é uma geração de transição. E a próxima geração, como eu disse, é uma geração que não quer ter imóveis, porque eles querem ter esta liberdade de poder fazer essas mudanças. Eu não vou julgar se está certo ou errado, até porque eu tenho que cuidar da minha própria vida, mas eu acho imóvel um dos melhores investimentos que tem, pelo menos nunca errei na compra do imóvel, não conheço ninguém que errou na compra do imóvel, e se você for olhar as maiores fortunas do mundo, certamente há imóveis associados dentro desta fortuna. E na China, hoje, 70% da poupança do cidadão chinês comum estava em imóveis. O problema é que a pessoa tinha 3, 4 apartamentos em seu nome, alugado, seja para serviços ou seja para residência, e esses imóveis, por exemplo, valiam 100 mil. Com essa crise no setor imobiliário, esses imóveis estão valendo 50 mil, 40 mil. E aí a poupança do chinês foi para o vinagre. Como que ele faz agora? Eu não vou vender, porque se eu vender é um prejuízo grande, até porque não estão comprando, então haveria uma sobra de imóveis prontos ofertados, então isso tende a pressionar os preços para baixo. Puxa vida, e eu perdi metade do meu patrimônio, como que eu vou consumir? Eu não tenho patrimônio para consumir, eu não posso comprar o meu Porsche, eu vou ter que comprar o meu Uno. Lá está na moda dos veículos elétricos. Então, esse acontecimento do período de pós-pandemia, que aflorou, antecipou uma bolha imobiliária, ela está trazendo os efeitos agora, e isso não se resolve no curto prazo. Então, dificilmente, é improvável que o cidadão chinês volte a consumir como consumia em 2018, 2017, começo de 2019, porque ele perdeu a poupança dele. Ele não tem lastro na poupança dele. Então, se eu estou com problema no mercado doméstico, o setor imobiliário está me afetando desta maneira, e agora vocês já sabem que não é a venda de imóveis o maior problema, mas é o que ele causou na confiança do consumidor. E eu tenho outro setor que poderia me salvar, que eram as exportações, e também eu estou vendo um declínio dessas exportações, e uma sazonalidade, que é o peak season, que foi antecipada, ou seja, vai retirar a demanda
no segundo semestre, dificilmente a China consegue entregar os 5% de maneira honesta, né? Contabilidades criativas estão aí. O último dado trouxe um crescimento de PIB de 4,7%, parece pouco, 0,3%, mas falando num PIB de 18 trilhões, é coisa pra caramba. Tá? É muita coisa, 0,3% sobre 12 trilhões. Sobre R$1.000 não é nada, mas sobre trilhões de dólares é bastante. Então, eu acho que a China pode entregar 5%? Pode, mas é improvável, no meu entender. Mas falei, não entendo nada, mais ou menos entendo de um pouquinho de soja, tá?